Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso último encontro do desafio. E ele tem um sentido, né, de ser com a Tina esse último encontro. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer ela. Eu brinco que o encontro com a Tina é como se fosse um abraço de vó ali, para quando a gente está nessa reta final, a gente poder olhar para a gente com mais carinho, com mais atenção, lembrar, né, desse autocuidado, quão importante ele é. Então, espero que vocês gostem. Seja muito bem-vinda, Tina. Eu vou falar pouco para a gente aproveitar mais o tempo com você. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Renato. Bom dia. Hoje eu estou no mesmo fuso que vocês, estou achando o máximo. Eu vi o dia clarear aqui na janela, foi tão especial. E eu estava aqui pensando que cada ciclo, né, que se inicia é uma convocação, é um convite para a gente mobilizar algo interno, uma parte nossa, né? Hoje a gente ficar em silêncio esse tempo todo foi um presente mesmo. É, Como que a gente pode ser convidado a despertar essas partes de forma delicada, né? E hoje é isso que eu senti muito nessa meditação. E aí, pensando no tema desse ciclo do silêncio à palavra, é, eu queria trazer esse lembrete, assim, de como que, antes de qualquer coisa que a gente fala para o mundo, também tem um diálogo interno acontecendo. O silêncio, muitas vezes, ele não é tão silencioso, né? A gente encontra espaços de silêncio, mas a gente está o tempo todo, 24/7. Não sei se é assim que fala, 24/7, 7 ou 24, 24/7. A gente está o tempo todo com uma fala interna acontecendo e a gente precisa investigar como que é a qualidade, a forma como a gente tem conversado com a gente mesmo. É, eu vejo que no processo de autoconhecimento, o diálogo interno, ele é o que mais impacta, porque se a gente não se ver vivendo, se escuta, a gente vai seguir muitas vezes um processo de autoexigência severa, né? E a forma como a gente fala com a gente mesmo é uma forma muito dura na maioria das vezes. É uma forma aprendida, né? A gente não nasce se criticando, a gente não nasce se exigindo. A gente vai aprendendo, a gente vai absorvendo essas vozes. E, e eu vejo que é o nosso dever revisitar essa herança, né? E trocar uma fala, muitas vezes exigente, por uma fala mais assertiva. É, hoje foi a Bárbara, né, que começou falando que ela pensou muito, acordou, e eu tenho certeza que todos nós vivemos um processo muito parecido todos os dias. E ela trouxe essa fala e trouxe tanta clareza, né? Ela acordou, o que que eu vou fazer? Essa cama tá boa, mas se eu for, eu vou me beneficiar. E ela veio. E ela deve estar se beneficiando, inclusive da decisão, né? E, e muitas vezes essa nossa forma, essa nossa escolha de estar presente, escolha em fazer algo, ela não precisa ser a ferro e fogo. Ou eu sou uma pessoa que eu não tenho motivação nenhuma para fazer atividade física. Eu não tenho motivação, mas eu faço. Eu faço com muita disciplina, sem motivação. Mas eu tenho uma negociação.
com a minha voz interna, diária, diária. Todos os dias, quando eu visto minha roupinha, eu falo, meu Deus, o que que eu tô fazendo? Para que que eu tô indo? Que coisa. E aí eu começo a minha, os meus, as minhas negociações, né? Não, vamos lá. Eu gosto muito de conversar comigo em terceira pessoa para eu construir melhor esse diálogo. Não, vamos. Faz o que você der conta. Vai, faz o que você der conta. Tá bom, eu vou fazer só o que eu der conta. Eu pergunto, eu respondo. E será que eu vou fazer aquele exercício hoje? Não, vamos lá. Na hora que a gente chegar lá, a gente decide. E assim eu vou. Eu gosto de correr também, na corrida também. Ah, não, hoje eu não vou correr isso que está planejado, não. Vou correr só metade. Isso. Vamos correr só metade. Na hora que chegar na metade, a gente vê como é que a gente está, se a gente continua. Então, eu aprendi a conhecer as minhas resistências, aos meus diálogos internos rígidos e que tentam me boicotar, e eu construí uma linguagem compassiva, assertiva comigo. Porque eu sei que na hora que eu termino a atividade física, eu falo, meu Deus, eu ganhei meu dia. Né? O bem-estar é muito maior do que, do que se eu me entregasse à resistência. Então, eu acho que a gente trazer a nosso observador externo para perto, para a gente notar como é que a gente tem conversado com a gente mesmo, como que a gente tem nutrido esse diálogo, porque é um diálogo que tende a, a ser catastrófico, né? A ser pejorativo com a gente, a ser duro, a ser um maltrato muitas vezes. Às vezes, se a gente falasse com alguém igual a gente fala com a gente mesmo, sei como, se a gente teria essa pessoa na nossa vida. Então, a gente tem essa oportunidade de reorganizar a forma como a gente se comunica, é, rever essa voz interna, cuidar dela, cuidar dela. Ela precisa ser cuidada. Ela não vai se organizar se a gente simplesmente deixar ela livre. Ela precisa de atenção. A gente não pode andar tão distraída com a nossa voz interna. E, e o convite hoje é para a gente trazer isso para perto, trazer essa consciência de que é um cuidado, é um cultivo. E eu queria trazer uma experiência para a gente fazer junto, para conhecer como é que tá, como é que anda. Vamos aproveitar que a gente já está nesse momento de silêncio contemplativo e vamos fechar os olhos mais uma vez. Talvez dar algumas respirações profundas, organizar seu corpo, deixar sua respiração leve, do jeito que ela tá, não precisa mudar nada. Sente se tem algum ponto de tensão. Aproveita para soltar o maxilar, os ombros. Solta o abdômen. Sente seu corpo ser apoiado aí na cadeira, no chão. Suaviza o que tiver que suavizar. A testa. E agora, com gentileza,
eu te convido a lembrar de um momento que você viveu recente, que talvez você tenha errado, ou que você sentiu que você foi insuficiente, que você foi talvez inadequado, ou aquém do que você mesmo esperava de você. Não precisa ser nada muito forte, muito grave, alguma coisa do dia a dia, os erros nossos da vida cotidiana, uma coisa pequena. Deixa essa cena vir assim, que vier. E lembra que naquele momento, como é que foi a voz que você usou? O que que ela comentou? O que que ela costuma comentar quando você faz coisas parecidas com o que você fez? Observa as palavras e o tom. Foi um tom, talvez, impaciente, cansada, um tom ríspido. Deixa vir. E agora, entrando um pouquinho mais nessa investigação, observa se essa voz, ela é familiar, ela já te acompanha há muito tempo, ou talvez alguém já tenha falado com você assim alguma vez na vida. Talvez não, talvez é uma voz sua. Só percebe que essa voz, ela foi aprendida. E muitas vezes ela não corresponde à verdade. Ela é um hábito antigo. Observa seu corpo, como ele está nesse momento, a sua respiração. E agora eu quero te convidar a fazer uma coisa diferente. Imagina que do seu lado tem uma uma presença sábia, serena, que te conhece profundamente e que quer o seu bem. Pode ser uma versão sua, um pouco mais velha, mais tranquila. Pode ser alguém que você sente que te ama, que te amou, que te olhou. Pode ser uma luz,
uma sensação. Deixa ver o que chegar. E essa presença, essa luz, ela sabe da sua falha, do seu erro. E diferente da voz crítica, da outra voz exigente, ela te diz alguma outra coisa. Escuta o que que ela tem para te dizer. Ela te conhece muito bem. Ela conhece a sua intenção. E ela não quer fingir que as coisas precisam ser perfeitas. Ela só tem um outro tom. Talvez ela seja até firme também, mas ela talvez seja mais gentil. A gente tem internamente duas professoras, talvez uma professora mais severa, mais brava, mais dura, mas a gente também tem uma professora compassiva, amorosa, sábia. As duas querem que a gente aprenda, mas a forma como elas vão estimular isso na gente é diferente. E agora sente o seu corpo, agora que você se conectou com essa presença sábia. Vê como é que sua respiração tá nesse momento, seu peito, sua postura. Talvez você queira fazer uma respiração mais de liberação, de alívio. Talvez você tenha se conectado com alguma emoção. E essa parte sua, essa presença, ela precisa de espaço para ser cultivada, para ser escutada, nutrida. E ela também está com você, 24 por 7. Então agora volta para sua respiração, para a sensação dos seus apoios no chão, na cadeira. E quando você estiver pronta, pronto, talvez fazendo pequenos movimentos com o corpo. E quando for confortável, pode abrir os olhos.
Talvez você queira fazer algum gesto para confirmar a presença da sua presença. Muito bom. À medida que vocês forem voltando, se tiver alguma coisa que vocês queiram compartilhar, é sempre bem-vindo, é sempre um presente escutar. As vivências são muito nutridoras para todo mundo, né? A vivência de um contribui para a vivência do outro. Nós estamos aqui. Ei, Perfeito. Bárbara, Nossa, foi muito lindo, incrível. Me emocionei demais aqui, né, com as presenças que chegaram. hum, E como foi falado lá no início, né? Que o Renato ainda falou assim: que bom que você veio, você não vai arrepender. E eu já sabia disso, mas eu não imaginava que ia ser tão bom ter vindo, sabe? Hoje foi a primeira vez que eu consegui ficar depois da meditação. E aquela coisa de ser justamente o que a gente está precisando, né? O que eu estava precisando. Que eu realmente estou nesse propósito de me tratar melhor cada dia mais. E eu estou conseguindo fazer isso, né? E é tão bom também quando eu consigo reconhecer que eu estou conseguindo fazer isso, hum, né? De perceber ali que eu estou um pouco fora da rota, né? Conseguir corrigir essa rota sem aquela pressão, sem aquela cobrança, sem aquele julgamento, né, de ter saído da rota. Então, está sendo muito, muito, muito gostoso, muito prazeroso esse movimento de autoacolhimento que eu estou conseguindo colocar em prática aqui na minha vida. Então, muito grata aí pela oportunidade, pela experiência. Ô, Bárbara, nós que agradecemos a sua partilha, né? Porque isso que você falou é tão válido. A gente não tem jeito, é da nossa natureza. A gente cola naquilo que é negativo e a gente muitas vezes não se dá conta daquilo que a gente está fazendo bem. E o que você falou agora, né? Assim, quando você volta para sua rota, você se dá conta disso, né? E é isso que vai começar a grudar agora, porque você está colocando força. Então, o processo ele é esse, ele é contínuo e ele é atento. O que eu quero que registra. O negativo a gente já sabe que é da natureza, é da nossa natureza, de todos nós. Não é um privilégio seu nem meu. E como é que a gente vai construir esse outro lado? Muito bom, muito obrigada. Leonardo, deixa eu ver, deixa eu abrir aqui o chat do lado. Você fala com os outros da maneira que você fala consigo mesmo. Abriu meus olhos. Acabei de entender o porquê eu me magoo tanto. Sim, isso. Bom ponto que você trouxe, Leonardo. À medida que a gente vai suavizando a nossa voz interna, a gente também suaviza a nossa fala com o outro, né? E muito bom ponto. Que bom que chegou uma informação importante aí para você. Estamos juntos. Irene. Irene é Isabela, né? Que vai falar. Irene Isabela. Tá. Então, eu só de ler ontem, né, o que você supostamente traria para a gente, eu já senti que seria muito importante estar aqui, sabe?
Uhum. Porque há tempos que eu já percebo, tudo que você falou foi perfeito. A questão de fazer atividade física, eu tenho uma disciplina, assim, é insuportável às vezes, porque se eu não tiver essa disciplina, eu quebro e eu sei que eu não dou conta. Uhum. Mas hoje foi assim, eu estive aqui, minha mãe esteve aqui, Uhum. e essa cobrança que eu tenho comigo mesma é o que eu recebia na infância. Você vai dar conta, consegue mais. Uhum. E hoje ela veio e falou para mim de uma maneira muito suave Uhum. que eu dou conta, eu, eu consigo, e eu não preciso ser tão severa às vezes comigo, né? Isso. Foi maravilhoso esse Uhum. presente, porque é, foi, foi fortaleceu isso que eu já venho buscando. Eu já entendi isso há um tempo que eu fazia yoga e eu fazia tudo, todas as posturas, eu faço isso, né? Mas há um tempo atrás eu descobri que na hora do Yoga Nidra, que é o presente, né, da Uhum. prática, que é reconectar com o corpo, eu tinha uma dificuldade imensa de ficar ali deitada, recebendo e acolhendo o meu corpo. Então, desde desse momento que eu consigo, desse tempo, né, um tempo atrás, que eu consigo entender a minha dificuldade de acolher o que é bom, prazeroso, o que é gostoso, um momento que eu posso relaxar. Essa coisa com a disciplina que hoje ela me disse, você é disciplinada, Uhum. não Uhum. precisa tanta cobrança, Isso. pode ser mais suave, né? E foi isso que eu recebi hoje, essa Uhum. presença, por isso dessa emoção, porque foi muito especial, muito especial. Gratidão. Eu posso Isso. receber, eu posso me acolher Isso. E que com bom. suavidade. Eu acho que isso que você alcançou, que você tocou aí dentro, né? É, foi uma preciosidade mesmo. Fica com essa, com essa mãe interna suave, né? Que às vezes pode ser a nossa mãe, também, uma versão da nossa mãe, ou às vezes pode ser uma mãe que a gente constrói pra gente. Nossa mãe interna é a nossa mãe, é a mãe que a gente precisa. Às vezes não é nem a mãe que a gente teve, ou a gente teve também as duas versões na mesma mãe. Então, eu que te agradeço por essa partilha. Tem mais um recado aqui no chat, Tino. Lê, você Você viu pode ler aqui? para mim? Pode Vou ler. ler. Que eu acho que não dá para ler todos. A Leise colocou aqui. Excelente momento de autocuidado e aconchego. Não podemos nunca esquecer que nós somos a pessoa mais importante que existe. Aprendi isso há alguns anos. Uhum. E a Maria trouxe: me reconheço na sua fala. Também me cobro muito. E quando me cobro, eu acabo sendo pouco suave com o outro. Sim, ela se Legal. reconhece na fala da Isabela, né? Uhum. Perfeito. Bom, muito bom. Muito obrigada, gente. Se tiver mais alguém para falar, acho que ainda a gente tem um tempinho. Sim. A gente, né, como sempre, gostamos de honrar os horários, mas é isso, é um momento especial, então se alguém ainda sentir, né, vontade de trazer algo, a gente sempre aprende muito uns com os outros. Eu acho que esse momento é Sim. muito bonito e a gente poder também colocar para fora é um aprendizado, porque a gente quer ficar nesses momentos só internalizando, né? Então, quando a gente consegue trazer isso para fora, é porque a gente também se sente seguro com esse grupo. A ideia do grupo é essa, é acolher sempre. Então, a gente ainda vou dar mais um minutinho aí para ver se alguém quer trazer algo. Pode ser pelo chat, pode ser abrindo o microfone.
Muito bom. Hoje eu, eu queria convidar vocês a deixar essa voz perto, assim. Talvez ela não tenha chegado toda ainda, mas como a gente abriu essa gaveta, é, às vezes ela vai chegar ainda, vai terminar de chegar. Então fiquem atentos, atentas, com presença, como esse observador mesmo, externo, viu? E qualquer coisa a gente segue no grupo, vocês podem compartilhar. Estou aqui com vocês. Hum. E, Tina, obrigado demais por estar com a gente. É sempre, é isso, é um abraço de vó mesmo. Eu tive vós muito amorosas, por isso que eu falo isso, mas pode ser um abraço de mãe, que também é muito amorosa. Mas é isso, é um aconchego, né, os encontros com você, por isso que eles são tão especiais no final, onde a gente passa por muitas transformações, né? Geralmente a Tina está com a gente no final, mas às vezes também ela está com a gente em mais de um momento durante, o nosso ciclo, e fica tudo gravado também, né, dentro dos módulos, a gente tem os nossos módulos com as participações especiais, e eu sempre deixo, a Tina já está com a gente há muitos anos, então já tem muitas, eu chamo de meditações guiadas, o que ela traz aqui, né? Essas propostas, e tem muitas, já deve ter mais de 10, né, Tina, que a gente tem É mesmo? gravado. Ah, sim. E dá para vocês, né, escolher o que vocês estão precisando naquele momento, elas estão todas nomeadas ali dentro da plataforma, né? Quando vocês entrarem e quiserem acessar, hoje eu preciso, né, desse momento com a Tina aqui para trazer uma autorreflexão e fazer esse exercício interno com a gente, né, muito importante, porque vamos supor, o que a gente faz aqui é o silêncio, né? Mas o silêncio é um processo, mas o que a Tina traz é um processo para a gente poder ir mais fundo nesse silêncio, a gente pegar esse silêncio e seguir um caminho ali, né? Então, é muito bonito, assim, e quando a gente tem esse silêncio depois da prática, é maravilhoso o que a gente faz com a Tina aqui. Por isso que ele é proposital, assim, a gente faz o silêncio e vai, ou então faz uma meditação e vai para o encontro com a Tina, porque a gente está muito mais aberto para poder viver essa experiência, né? Muito diferente se a gente fizesse isso à tarde. Então, sempre que vocês fizerem uma aula com a Tina, lembra disso, pelo menos um momento ali, tira um tempo para dar uma respirada, se organizar, e depois dá o play. Porque aí vocês vão estar mais preparados, assim, né? O corpo está mais disponível, a mente para seguir. Obrigado, pessoal. Nosso penúltimo dia. Lembrando que tá só começando, hein? Mas também está Uhum. encerrando. Para quem quiser seguir somente com o desafio, amanhã a gente encontra para o nosso último dia do desafio. E aí eu vou abrir também um espaço para a gente compartilhar e tudo, e contar para vocês como funciona a comunidade, para quem tem interesse em entrar, como vai ser o programa. E é isso. Bom demais. Beijos, Beijo, ótimo pessoal. sábado para vocês. Valeu.